Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, sempre trazendo temas, assuntos importantes para que a gente possa refletir. E no retorno do nosso programa agora, para esse segundo bloco, nós vamos falar sobre mal súbito. Nós tivemos recentemente um caso aqui em Belém que nos preocupou a todos. Um problema que realmente pode atingir pessoas de diversas idades e também de várias situações. Por isso, nós vamos conhecer mais sobre este assunto e como podemos também ajudar as pessoas em casos de primeiros socorros. Conhecer mais sobre as ações também envolvendo essas questões do projeto Guiados por Maria, capacitando e salvaguardando seus filhos, que é da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Vamos conversar então agora com o diretor de saúde da Guarda de Nazaré, Helder Reis, ele que é médico, e também com outro médico também, Luiz Basílio, que é da equipe de saúde da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, Helder, Luiz, para a gente poder conversar sobre esse tema. Leno, obrigado pela oportunidade de estar aqui e esclarecer o teu público a respeito de um assunto que é importante e que tem uma utilidade muito grande, o esclarecimento para a população de maneira geral. O que a gente classifica como mal súbito, né? A gente acaba... o próprio conceito não é muito claro para nós. Como é que a gente pode classificar? Para a gente, às vezes, também tem uma interpretação também não tão clara, mas o mal súbito, não é uma doença, é uma manifestação de um quadro clínico, que pode ser desde um desmaio, um mal-estar, uma dor no peito, uma palpitação, e que esse mal súbito pode, numa situação extrema, ser consequência de um problema cardíaco. Então, nessa situação extrema, esse mal súbito pode se transformar em uma morte súbita. Certo. Isso aí, estou falando diretamente a questão então cardíaca, mas também está envolvendo questões como o AVC, sim. também isquemia. A principal causa de uma morte súbita na população adulta é a doença do coração. Tanto a doença da coronária como a doença estrutural do coração. Mas também nós temos outras causas de doenças, por exemplo, as cerebrovasculares, que podem levar à morte em questão de minutos. E não dá tempo nem de fazer um atendimento. Às vezes, a primeira manifestação da doença é a morte súbita. E dependendo da evolução rápida, não dá tempo de fazer praticamente nada. E isso está ligado à questão da idade, do tipo de vida que a pessoa leva, de herança genética. Onde é que a gente pode amarrar um pouquinho alguns pontos? Bom, é importante que o mal súbito, a morte súbita, pode acontecer em qualquer faixa de idade, em qualquer lugar. Crianças, jovens? Também pode, em qualquer situação. Certo. Então, por exemplo, na população adulta, nós temos a morte súbita como a primeira manifestação da doença coronariana. Então, uma pessoa que tem uma doença coronariana, ela pode vir apresentar um mal súbito, ter um comprometimento desse trabalho do coração, levar a uma parada cardíaca e morte. Só que essa doença coronariana, para se instalar, eu tenho vários fatores que atuam para que isso aconteça. Os fatores de risco, a hipertensão, a diabetes, o sedentarismo, o tabagismo. Então, eu tenho fatores de risco que aumentam a possibilidade de uma pessoa ter um evento coronariano e desse evento coronariano pode ter uma morte súbita. Então, a partir do momento que eu trabalho na prevenção destes fatores de risco, eu reduzo a possibilidade, a chance de uma pessoa vir a ter um quadro desse. Então, ela pode ser percebida então, mais como uma consequência desses fatores do que necessariamente alguma coisa propriamente dita? De maneira muito simples, o coração ele se alimenta através de alguns vasos que são as coronárias. Se esse vaso sofrer uma obstrução, isso pode instabilizar o funcionamento do coração, levando ao que a gente chama de arritmia. O coração pode bater muito rápido, ou ele pode bater muito devagar, provocando uma dificuldade de chegada de sangue no cérebro. E aí provoca a perda da consciência. Em função disso, a pessoa pode parar de respirar e aí se instalar um quadro de parada cardíaca. Certo. E esses registros, por exemplo, como é que eles aparecem na hora, por exemplo, de um exame
no caso do corpo da pessoa ali? Como é que vai ser identificado? Porque você fala, morte súbita, mas aí você falou, olha, não, pode ser por causa foi arritmia. A causa não foi, né? Por isso que eu digo, não é a causa. Então, o que geralmente aparece no diagnóstico final dessa história? O Basílio pode falar um pouco mais sobre isso, que ele também trabalha nessa área, mas de maneira muito simples, certo. Pela história que a gente coleta da família ou do paciente, a gente já tem uma ideia de que pode ser algum problema cardíaco ou não. Mas, na realidade, só o estudo necroscópico, que o Basílio pode falar... Pode ver mais detalhado, né? Confirmar realmente o que aconteceu. Certo. E aí, considerando, então, Basílio, essa observação, você pode nos ajudar a entender como é que é esse processo? Há condições de fechar ou mesmo só com uma análise mais apurada? Sim, sempre a análise mais apurada, ela se faz necessário, né? Então, na medicina a gente entende que o diagnóstico, ele vai se nortear de diversas esferas, né? Então, a história clínica do paciente, o exame físico do paciente, alguns exames complementares de imagem e até mesmo, em alguns casos, os achados necroscópicos, né? Então, muitas das vezes, esse diagnóstico, ele precisa de uma análise mais apurada. Certo, tranquilo. Só para a gente fechar, então, essa questão do mal súbito, às vezes não tem nem primeiros socorros, não é isso? Não dá tem nem tempo, o que fazer. Não dá tempo. Às vezes, Leandro, a evolução é tão rápida que mesmo que tu tenhas um centro, um sistema de excelência, a chegada da ajuda para fazer o atendimento inicial leva, vamos lá, 10, 15 minutos. Isso já é um tempo suficiente, né, para acontecer uma lesão cerebral e morte. Agora, trazendo o nosso provocador para analisar essas coisas, mas a gente fala da questão do mal súbito, como a gente já citou, mas agora a gente fala também do programa, né, daquilo que está sendo feito, aí, no caso, pela diretoria, né, da Guarda de Nazaré, falando sobre a questão da saúde, né? Como é que essa diretoria surge, então, dentro desse contexto da Guarda de Nazaré? A gente se tornou uma diretoria de saúde em 2019. Certo. Então, a gente entendeu que havia um trabalho muito grande para fazer dentro da Guarda de Nazaré, um trabalho de prevenção. Certo. Então, na verdade, nós temos trabalho o ano todo. O que aparece muito é o que acontece no Sírio, mas desde janeiro nós trabalhamos fazendo consultas, fazendo atendimentos com os guardas de Nazaré, certo, identificando aqueles integrantes que têm algum fator de risco para doença cardiovascular, algum fator de risco que pode ser controlado, pode ser corrigido. Isso faz com que a gente consiga dar segurança para o guarda participar dos eventos de maneira segura e a gente consiga fazer um trabalho social de atendimento durante todo esse ano de trabalho da Guarda. Nesse caso, hoje vocês contam nesse trabalho, basicamente, da questão de saúde, somente com o pessoal da Guarda? Tem alguma empresa, alguma cooperativa? Nós temos hoje 62 pessoas na equipe de saúde. Certo. Entre guardas e pessoas que não são guardas. São profissionais que têm formação na área de saúde. Todos voluntários? Todos voluntários. Ok. Que têm formação na área da saúde, que prestam apoio ao nosso trabalho na diretoria de saúde. Empresas ainda não, cooperativa ainda não. Mas seria bom, caso elas estão vendo nosso programa, de repente, olha, eu gostaria de ajudar. Eu posso, de repente, conseguir espaço de consulta, eu posso conseguir de exames, quem sabe até alguns exames mais complexos. Eu gostaria de ajudar a Guarda de Nazaré nesse trabalho. Seria bem-vindo? Sempre bem-vindo. Então, aproveite para fazer esse convite. Bem-vindo. A gente tem realmente muitas parcerias de instituições de ensino que nos ajudam nas consultas, na realização de exames. Então, toda a parceria que chegar para trabalhar, não só com a gente na diretoria de saúde, mas de maneira geral com a Guarda de Nazaré, sempre como parceria, todo, né? Como um todo, sempre bem-vindo. Então, a Guarda é um patrimônio já nosso, né? Pela importância dela e pela referência dela, com destaque, logicamente, para o Sírio, né? Mas tantos outros momentos também importantes da igreja, né? Que a gente tem
essa presença, tanto é que dela também originaram as guardas em muitas paróquias, né? Isso. E que a gente vê realmente a importância desse trabalho. Interessante que desde o ano passado, Leno, nós começamos a trabalhar juntamente com a diretoria da Festa de Nazaré no Círio Solidário. A gente tem escolha de algumas regiões da nossa grande Belém, onde a gente vai, faz atendimento, faz trabalho com consulta médica, consulta na fisioterapia, com a nutrição. Então, já existe um trabalho social e este talvez seja o foco principal do nosso trabalho na Guarda de Nazaré e com a parceria com a diretoria da festa. Luiz, hoje vocês têm mais ou menos quantas pessoas na Guarda como um todo? Você tem uma ideia mais ou menos? Da equipe de saúde? Não. Do treinamento? Um total hoje. Acho que mais de 1.000 integrantes, não é isso? Tem mais de 1.000 integrantes? Acho que por aí. Todos homens? São só homens? Sim, guardas homens. Então, esse trabalho com eles, você falou de escutar, é também uma iniciativa baseada nessa questão de identificar esse histórico também. Sim, deles, né? sim. É uma anamnese que vocês fazem? Sim, a gente identifica aqueles guardas que podem ter uma chance aumentada de apresentar algum problema durante a procissão, por exemplo. No ano passado, nós tivemos de tirar da procissão, não é fácil para a gente, alguns guardas que passaram mal e que eram diabéticos, eram guardas que eram hipertensos. Porque o tempo é longo, às vezes a questão da alimentação e hidratação, né, que é um problema que a gente enfrenta no Círio, né, porque é um calor danado em Belém. Muito, e a gente faz muito atendimento, só que isso não aparece muito. Agora, esse trabalho é voltado para o guarda, não é isso? Para o guarda. O trabalho da equipe de saúde, que é vinculada à diretoria de saúde, ela tem o foco principal, a guarda. Mas, dependendo da situação onde nós estamos, se houver algum fiel passando mal, né? Claro, tanto do ponto de vista ético, é importante e é obrigatório que nós façamos os primeiros atendimentos. E no caso de necessidade de deslocamento para um posto de saúde, para um hospital, vamos dizer que aquele guarda ele tem um plano de saúde que leve lá para o Hospital X. Como é que vocês fazem? Você aciona alguém? Como é que funciona? Na verdade, existe o que a gente chama de corredor de assistência. Vou te dar um exemplo. Um guarda passa mal dentro do isolamento. Pois não. Então, a equipe de saúde já está lá próxima. Então, ela já faz o atendimento inicial e avalia da possibilidade desse guarda continuar a procissão ou não. Certo. Quando é a primeira triagem. A gente faz o primeiro atendimento, já vai fazendo o diagnóstico, porque os médicos estão lá em loco, testemunhando aquilo que está acontecendo, e a partir dessa avaliação nossa, se houver uma complexidade maior para esse atendimento, esse guarda ele é deslocado para o posto de atendimento mais próximo. Ou da Defesa Civil, ou da Cruz Vermelha. A partir deste momento, a gente transfere a responsabilidade para esses postos de atendimento e aí dá o segmento se for para o hospital, ou se ali faz a recuperação e depois essa libera. Parceria, então, nesse sentido. Existe uma parceria muito grande da Guarda de Nazaré, não só com a Defesa Civil, com a Cruz Vermelha, que nos ajuda muito. SAMU também. Seriam os outros órgãos, os as órgãos outras que dão esse apoio, né? Muito. E assim, pensando nesse sentido, que eu sempre coloco assim, que a Guarda é uma grande referência para as paróquias, né? Aqui da Arquidiocese. Qual é que é o caminho que vocês estão traçando em termos de estratégia para poder chegar nessas paróquias também e poder ajudá-los? O Basílio pode falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente iniciou aí esse trabalho junto com o Helder, né? E inicialmente nós treinamos, né, a equipe de saúde para justamente que a gente tem a ideia de que a equipe só trabalha no Círio, mas não é verdade. A gente tem atividades durante todo o ano. E inclusive fazendo a cobertura das missas, enfim, das celebrações. É um trabalho intenso, né? Intenso. Durante o ano tem os momentos de maior pico, né, como é o caso do Círio, mas também outros momentos. Obviamente que a partir do segundo semestre as atividades começam a se intensificar. Certo. Né? E desde que eu entrei na Guarda, na equipe de saúde, entrei inicialmente como apoio, né? Eu não era guarda ainda, então a gente já contribuía. Né? Vocês são guardas hoje? Hoje eu sou guarda, somos guarda.
E, assim, a minha experiência, sou professor da Universidade Federal do Pará, do curso de graduação de medicina. Lá a gente tem um projeto muito semelhante ao que a gente desenvolve dentro da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, onde a gente leva os grupos de alunos da graduação para fazer treinamentos de primeiros socorros dentro da comunidade, nas escolas públicas, particulares, enfim. E nessa equipe, nessa equipe de saúde, né, que vocês reuniram, a pessoas que não são da área de saúde também, ou somente o pessoal da área de saúde? O pessoal que é do apoio todo, obrigatoriamente tem que ser da área de saúde. Tem que ser de saúde. E alguns guardas que já trabalhavam com a gente, eles precisaram se capacitar no curso de primeiros socorros. Então, todos da equipe de saúde são formados em primeiros socorros. O nivelamento, então, foi esse conhecimento, pelo menos básico, né? Desse curso. Isso. Ok, desculpe. Pode seguir. E aí a gente desempenha esse trabalho lá, né, essa atividade de capacitação e atualização também das equipes, inicialmente voltada para a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, e aí a coisa foi tomando corpo, né, Helder, que a gente já está entrando em outras paróquias já, né? Então, você pode citar algumas? Tem alguma que você pode citar? Não? Tem agora em agosto, a gente vai capacitar os guardas lá da Catedral Metropolitana. Da Catedral. Exato. Excelente. E aí, enfim, a gente tem ali um objetivo, uma finalidade de... Eu vejo que as capacitações troca também de experiência. Quanto tempo, Luiz, essa capacitação? Quanto tempo demora para capacitar? Geralmente, a gente marca um dia... praticamente um dia inteiro. É uma oficina, né? Vai o dia inteiro para poder trabalhar. Para almoçar, volta, tem de manhã a parte teórica, aí almoça, depois vai para a parte também prática. Lá é voluntário, não precisa ser de saúde necessariamente. A pessoa que vai participar não precisa. Ok. Embora a gente tenha a vontade de que no futuro forme equipes de saúde em outras paróquias, né? Então a gente está dando um pontapé inicial para que essa ideia se dissemine cada vez mais. Vocês têm uma meta para esse ano? Você falou da Catedral, mas tem alguma meta? Tipo, 3 paróquias, 4 paróquias? A intenção nossa, Leno, é a gente fazer esse projeto com a Catedral, ver o que deu certo, o que não deu. Aí vai utilizar como laboratório, exatamente. Né? E aí a gente disseminando esse trabalho para as outras paróquias. Então, a ideia que seria o mundo do sonho, nós termos todas as guardas, onde tem nas paróquias, com pelo menos 2, 3 pessoas capacitadas em atendimento de primeiros socorros. Porque, na verdade, por exemplo, você tem em Belém, né, por exemplo, os santuários, né? Você tem áreas também de grande fluxo de pessoas, né? Perpétuo Socorro é uma delas, né? Aparecida, Fátima, ou seja, espaços que realmente têm uma presença muito grande do público, né? Então, é interessante realmente nessa estratégia que elas sejam, digamos assim, se não as primeiras, mas estejam entre as primeiras a serem capacitadas. Contempladas, sim, a ideia é essa. A gente precisou levar um tempo para a gente montar a nossa equipe, treinar os instrutores, montar uma estrutura e a partir disso a gente conseguir levar essa capacitação, principalmente para os locais onde a chegada de uma ambulância do SAMU, por exemplo, demore. E que o atendimento inicial de primeiro socorro seja feito e que isso faça a diferença para aquela pessoa que está precisando. E sem falar que a educação transforma as pessoas, né? Então, a gente, pelo menos eu, já tive a oportunidade de conhecer colégios, vários locais, e tem pessoas que não sabem nem o número, né, de telefone para onde eu devo ligar, né? numa situação de mal súbito, por exemplo. E aí, Luiz, você fala uma coisa muito importante, porque também é motivar essas pessoas a fazer. Às vezes até a pessoa sabe, mas infelizmente, né, a gente tem visto muita gente que acaba ficando indiferente ao sofrimento do outro, sem nem nenhum nível de empatia, sem... Né? Às vezes até a preocupação é tirar o celular do bolso e filmar para buscar like do que atender. Né? Nem que seja com uma ligação para o SAMU ou comunicando alguma coisa, mas é extremamente importante. Então eu queria aproveitar, já que a gente está no final da nossa entrevista, Helder e Luiz, e você fazer então
para as paróquias que queiram, né? De repente, os coordenadores de guardas dessas paróquias, né? De repente, um contato que a gente possa fazer com vocês, para nem que seja para deixar aí na fila de espera esse trabalho. Né? Na verdade é isso. O nosso planejamento é este ano a gente fechar com a catedral esse treinamento e a partir do ano que vem a gente fazendo uma análise melhor, né? Percebeu que deu certo e que não deu e expandir principalmente para os locais, como você mesmo mencionou, onde o fluxo de pessoas é muito grande, o fluxo de fiéis é muito grande, como o Perpétuo Socorro mesmo, né? Isso. É um fluxo muito grande e treinar equipes no local que possam fazer esse atendimento inicial. Então, existe um planejamento nosso. Certo. E a partir do momento que a gente conseguir fechar todo esse planejamento, isso vai ser divulgado, que a gente possa contemplar também as outras instituições, outras igrejas e outras guardas, semelhante à Guarda de Nazaré, na criação dessas equipes de saúde. E vocês já têm o termômetro da aceitabilidade disso por parte dos demais guardas? O que eles dizem sobre esse trabalho? O meu coordenador, Renato, ele está apoiando 100% nosso trabalho. Ótimo. E, na verdade, a própria guarda, ela tem essa função. Então, de levar... De cuidado, né? Também, exatamente. Né? De cuidado, eu sempre falo nas reuniões nossas que cuidar também é uma forma de oração. Sim, com certeza. Então, a gente levando o nosso cuidado, o nosso atendimento para as pessoas que precisam em algum momento, eu acho que isso é um dos projetos que a gente vai fazer pela Guarda de Nazaré. A figura do Cristo, né, ali falando sobre essa questão, né, e a parábola do samaritano, né? Sim. Exatamente. Que nos traz essa compaixão, né? O quanto que isso é importante e o importante é a gente aproveitar a experiência que nós adquirimos no trabalho da Guarda de Nazaré e levar um pouquinho dessas experiências para as paróquias que querem constituir equipes de saúde. De tal sorte que, algum tempo, quem sabe, a maioria das paróquias de Belém, pelo menos na região metropolitana, tem a sua equipe de socorristas. Pelo menos alguém com conhecimento básico, para fazer o atendimento, para poder saber o que tem que fazer. Exatamente. Né? O que é possível fazer. E, logicamente, ter momentos de intercâmbio, né? De conversa, de troca de informações, seria realmente aí um céu de brigadeiro nesse sentido. Com certeza. Né? Então, a gente queria agradecer ao Dr. Helder Reis, Dr. Luiz Basílio, né, da Diretoria de Saúde da Guarda de Nazaré, pela entrevista e desejar sucesso aí nessa... Eu que agradeço a oportunidade, Juliano, e de explicar ao teu público, de informar principalmente que em qualquer situação onde alguém se depara com uma pessoa passando mal, um mal súbito, não perca tempo, acione logo o sistema de atendimento, ligue para o SAMU. Pode ser que dê para salvar essa vida. E né? principalmente, e esse é o ponto principal, né, principalmente, a pessoa eu sei que às vezes é difícil, mas manter a calma, né? E dar as informações que o telefonista precisa, como endereço. Eu já trabalhei alguns anos no SAMU, então a gente também vê o outro lado, a dificuldade, uma ligação que não completa, cai. Que às vezes dá informação errada, ou não completa, trote. Tem o trote. Então, a primeira orientação que a gente dá é mantenha esse calmo. Né? Então, às vezes é difícil, mas com a calma eu consigo raciocinar, consigo ligar, chamar ajuda. É verdade. Então, acho que é o ponto de partida de muitas questões. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso nesse trabalho, Deus abençoe, e que a gente consiga ter realmente, em breve, essa realidade, né, nas diversas paróquias da nossa arquidiocese. Obrigado. Okay, obrigado. E obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Diálogo Aberto todas as semanas. Fica com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.